Sejam bem-vindos a mais um Visão de Jogo Podcast. Eu sou o Willy Robert e os assuntos do programa de hoje são uma análise completa das vitórias do Palmeiras contra o Internacional e contra o Corinthians. Qual deve ser a formação ideal do Palmeiras? Eu vou estar abrindo aqui um site chamado Fotmob e vou estar montando a escalação que o Abel deve utilizar, que eu acho que o Abel deve utilizar, e qual seria a minha formação ideal com esse elenco atual do Palmeiras. E no quadro de hoje dos jogadores que passaram pelo Palmeiras, eu vou estar falando sobre o Maicon Leite, seus 13 gols com a camisa do Palmeiras, e vou estar falando um pouco sobre ele, que quando chegou até nos trouxe alguma esperança que pudesse ser um bom jogador, um jogador longevo no clube, mas não funcionou dessa maneira, ainda que tenha sido campeão da Copa do Brasil em 2012, né? Muito obrigado a vocês que se inscreveram na última semana, peço que deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, comente no podcast, nos shorts, e vamos para mais um podcast aqui nesse sábado. Vamos começar com Corinthians e Palmeiras, fazendo uma análise visual primeiramente. O que eu vi nessa partida? O Palmeiras que propôs desde o início muita bola esticada no Vitor Roque, um jogo muito direto e diretamente direto, né? Toda hora bola esticada, toda hora bola esticada, e sempre usando o Vitor Roque, que acabou até cansando e no final foi substituído lá, dando risadas irônicas para a câmera, para o Abel Ferreira, para quem quer que seja. Porque ele não gostou de ter saído, não sei se é porque o estilo de jogo do Palmeiras não o ajuda e o cansou muito e fez com que ele fosse fominha algumas vezes, perdesse um pouco o tempo ali em algumas jogadas no final. Não sei, mas sei que ele saiu muito chateado com essa substituição. O Palmeiras não usou os dois volantes para armar jogada. O Marlon Freitas e o Andreas Pereira não foi utilizado para armar jogadas, que basicamente é a qualidade que eles mais possuem, né? Com a bola no pé, controlando posse, tentando ter a bola e armando com passes, com enfiadas de bola, com cruzamento, batidas na bola, né? Os dois batem muito bem na bola. E eles estavam com essa função apenas de marcar, só que a marcação do Palmeiras vem sendo muito falha e não ajuda esses dois jogadores. Acaba que nesses dois jogos o Palmeiras não perdeu, sofreu só um gol. Só que há muito espaço nas costas desses dois, entre zagueiro e os dois volantes, entre os volantes e os laterais, entre os zagueiros e os laterais. Há muito espaço. O adversário que souber aproveitar, e o Corinthians mais razoavelmente soube aproveitar, só que não conseguiu fazer o gol, não criou também chances de gol, mas teve mais volume de jogo. O Internacional já teve mais volume de jogo e também criou algumas chances, mas também não conseguiu aproveitar e o Palmeiras venceu. Vou estar falando mais pra frente. Só que esse espaço o Palmeiras não pode estar dando. Pode jogar assim com dois segundos volantes, entre aspas, que são o Marlon Freitas e o Andrés, só que tem que jogar de uma maneira mais compacta, marcando pressão mais acima, porque está mais próximo do gol e mais propenso a roubar a bola. E para possuir a posse de bola ou definir a jogada rápido, mais próximo ao gol. Não ficar tentando defender lá atrás e quando retomar a bola tentar esticar a bola. Para mim é uma maneira totalmente errada de enxergar o potencial desse elenco. E falando um pouco sobre o Maurício, eu vi até um pessoal que comentou aqui, não sei se foi no shorts do pós-jogo, um rapaz comentou sobre o Maurício, o Maurício está muito mal, não joga nada, tem que sair do Palmeiras. Eu acho que é exagero, eu acho que jogando dessa maneira, ele acaba não rendendo aberto, ele não rende nenhum dos lados. Aberto ele não rende nenhum dos lados. Quando o Palmeiras estava bem ano passado, naquela fase ali do Campeonato Brasileiro, entre quarta e semifinal de Libertadores, o Maurício aberto não estava jogando. Não estava conseguindo jogar. Sendo mais ou menos um reserva do Alan ali, ele não conseguia jogar. O negócio dele é jogar por dentro, como meio atacante ou como segundo atacante. Eu acho que ele funcionaria muito bem também, inclusive com a ausência do Paulinho, ele que deveria ser, na minha opinião, o reserva do Flaco Lopes. Eu acho que acaba queimando o jogador usar ele nessa posição, porque exige muita correria, como já é o jogo esticado do Palmeiras, exige muito combate físico, não é a dele também, ainda que ele seja um jogador combativo para a posição, ele não é um jogador combativo como característica, acaba que prejudica ele. E com a bola no pé, o Palmeiras não joga com a bola no pé, então fica mais difícil aproximar, fica mais difícil ele aparecer, e quando aparece é sempre na fogueira, com jogadas que tem que ser muito mais rápidas, muito mais aceleradas do que propriamente a característica dele exige, ou pede. Então fica muito difícil analisar um jogador dessa maneira, onde o time joga de uma maneira que não o favorece. Tendo em vista que ele não é nenhum craque, ele não vai aparecer de uma maneira positiva sempre. Raramente, na verdade, ele vai aparecer de uma maneira positiva jogando dessa maneira. Inclusive, eu estava falando até do Alan. Nessa partida contra o Corinthians, o Alan ficou aberto sozinho, a gente vai estar vendo aqui ainda no mapa de calor, não tinha aproximação alguma com ele.
Zero aproximação. O Palmeiras não tentou jogadas com a bola no pé. Nada. Foi apenas, única e exclusivamente jogadas de bolas enfiadas por cima, ou na maioria das vezes por cima, né? Sempre lançamento, sempre chutão. Eu percebi também uma marcação muito distante, pouco combativa de modo geral. Eu até falei aqui sobre os dois volantes. Palmeiras, de modo geral, não consegue apertar a marcação lá em cima, não faz uma marcação intermediária que exija o adversário um passe mais arriscado, forçando ele a perder. E defensivamente, quando se posta mais para trás no meio de campo, dá muito espaço para o adversário ter a bola, trocar passe, rondar a área, cruzar para a área, se aproximar, chegar dentro da área com a bola no pé. É uma marcação muito falha. Nas 3 fases defensivas, o Palmeiras falha. Na marcação alta, na marcação intermediária e na marcação baixa. Muito mal na marcação. Palmeiras em um time de um treinador que se especializou, né? Ficou famoso por ser bom estrategista defensivo, né? Não ofensivo. Mesmo assim, o Palmeiras está muito mal. Veio o resultado, muito bom, mas não teve ponto positivo a se notar nessa partida do Palmeiras. Não teve. O gol do Flaco Lopes foi uma jogada de contra-ataque, onde, na verdade, não foi bem um contra-ataque. Foi uma roubada de bola ali do Luigi, onde não tinha uma marcação, pressão. Foi mais uma falha do jogador do Corinthians que vacilou. O Luigi roubou, já foi no Maurício diretamente e ele conseguiu fazer a finalização e o Flaco Lopes fazendo o rebote. Vamos pro lado do SofaScore? No SofaScore aqui a gente consegue fazer o quê? Olhar em relação aos passes. A quantidade de passes do time do Palmeiras. Vamos entrar aqui nas estatísticas primeiro. Quantidade de passes. O Palmeiras trocou 284 passes contra 438 do Corinthians. Passe quer dizer alguma coisa? 284 passes, sim. Aí que está a questão. Não quer dizer que para você fazer uma boa partida com a bola no pé, você precisa trocar 800 passes. Mas trocar 284, no mínimo, você teve, ou melhor, no máximo você teve 50% de posse de bola. Porque o adversário é praticamente, dependendo do estilo de jogo do seu time, do adversário, o número de posse de bola vai estar condizente, a diferença entre posse de bola vai estar condizente entre a diferença de número de passes. Quando a gente teve 62% de posse de bola e o Palmeiras 38%. E 438 passes contra 284. A proporção é mais ou menos essa. Enquanto o time está tentando ter a bola, tentando jogar, o outro está tentando esticar a bola. Consequentemente, você vai errar mais, porque você está arriscando muito mais, uma distância de passe muito maior. Não ajuda as características dos próprios jogadores, mas acaba vira e mexe dando certo. Acaba que vira e mexe dá certo, porque os adversários falham muito contra o Palmeiras. Uma posse de bola, como eu falei, para mim, medonha, 38% não é posse de bola para um time como o Palmeiras enfrentar o Corinthians. Desculpa, em casa ou fora, não é. Todos os quesitos de passe, o Palmeiras teve um péssimo percentual, a gente pode olhar aqui embaixo. Olha aqui. Tanto em passes de terço final, passe longo e cruzamentos, o Palmeiras não teve um número razoável, não teve um número bom. O Palmeiras teve números ridículos. Passes certos, laterais, entradas no terço final, tudo menor que o Corinthians. A diferença, inclusive, é gritante, né, de passes no terço final. Passes longos, onde o Palmeiras se propôs a fazer, novamente, eu sempre repito isso nos podcasts e vou repetir. O Palmeiras se propõe a dar passes longos e a porcentagem de acerto é ridícula. O Corinthians, mesmo tentando tem mais passes no terço final e mais passe longo. E mais acertos nesses passes. Além dos próprios cruzamentos também. O Palmeiras tentou até menos cruzamentos que o normal. Porém, tentou 6 e acertou 1. Teve uma porcentagem ridícula, menor do que o Corinthians, que tentou 25. Então, fica complicado você fazer uma análise positiva, mesmo com a vitória, com um desempenho ridículo desse. O que eu assisti, do que eu vi, e quando você vai pegar para ver as estatísticas, é um desastre desse. E tem um outro ponto também importante aqui de olhar, que é defendendo. Defendendo, o Palmeiras teve números assim, de um time retranqueiro mesmo. Retranqueiro. Foram números onde, né, no caso, total de desarmes, 14, ou seja, para você desarmar, normalmente quando você tem mais desarme, porque você ficou mais recuado, você encurrala um pouco mais seu adversário e acaba desarmando mais. E cortes de defesa, normalmente vai ser bola respingada, ou não é necessariamente desarmes, né, mas chutões, a bola bate e rebate, o cara tira, e normalmente vai acontecer quando o seu time se propõe a estar marcando em linha baixa.
Agora, quando o seu time se propõe a marcar uma linha intermediária ou alta, você normalmente vai ter mais a recuperação de bola ou mais interceptações, que foi o que o Corinthians tem. Então, todos os números do Palmeiras aqui indicam um time retranqueiro. Não indica um time ofensivo, não indica um time legal de se assistir. Indica um time retranqueiro, que foi, na verdade, o que aconteceu. E todo mundo que assistiu viu que o Palmeiras não jogou futebol. O Palmeiras não jogou futebol, mas venceu. E foi contra o Corinthians, e nesse caso é o que importa. Mas vamos aqui para o mapa de calor. O Palmeiras, na verdade, não foi esse 4-4-2 que pinta aqui. O Palmeiras, na minha visão, foi quase que um 4-5-1. Quase um 4-5-1. Por quê? Aqui você já consegue ver que o Vitor Roque foi o que mais ficou à frente, né? Tentou mais, e sempre nesse lado aqui, sempre com bola esticada. Você percebe que o Vitor Roque, o mapa de calor dele é totalmente pela esquerda. E contra o Internacional, eu vou ter uma análise diferenciada a respeito dele, um entendimento diferenciado do que o Abel está tentando fazer com ele, que é totalmente errado, ainda que ele esteja fazendo gol, totalmente errado. E esse jogo ficou muito claro, bola esticada, um mapa de calor, para mim, longe da área. Isso aqui não é perto da área, isso aqui é longe da área. Principalmente quando você lembra na memória, você tem memória, que o jogo, as bolas que o Vitor Roque pegava era só bola esticada, que ele tinha que correr 30, 40 metros. Como o cara tem energia para chegar no gol? E sozinho, porque até o Flávio Lopes chegar já dificulta muito. Então o Palmeiras, na verdade, para mim foi um 4-5-1, porque o Flávio Lopes mais rondou como meio campista do que basicamente teve presença diária. Então não é um 4-4-2 isso aqui nunca como entendimento tático que eu tenho. O time até que apresentou não foi tão compacto, mas, de maneira geral, como marcou mais do que jogou, acabou tendo um posicionamento médio mais defensivo e acabou tendo jogadores mais aproximados. Porém, longe do gol. O Alan longe do gol, o Andrés longe do gol, o Maurício nem se fala, o Maurício nem pisou na área, o Piquerez também, o Kelvin também. Então, assim, foi um time mais compacto por causa disso, que não quis jogar, ficou chutando bola pro Corinthians, chutando bola pro Vitor Roque, quando perdia, voltava, e aí aparenta ser mais compacto, mas para mim também isso não é ser compacto, não é um time bem treinado. O Vitor Roque, como eu falei, é acionado pela esquerda, muito acionado pela esquerda, somente acionado pela esquerda, eu acho que ele não pisou do lado direito, né, do meio campo para a direita, aqui pelo mapa de calor que ele indica. Um mapa de calor tenebroso para um jogador da qualidade do Vitor Roque, e pouquíssimas ações dos laterais e também do Alan, que sempre são indicativos, né? O mapa de calor aqui, normalmente, mais do que as estatísticas, o mapa de calor te indica o que foi a partida, né? Porque você consegue ver exatamente o posicionamento dos jogadores. Então, assim, quando você vê que o seu lateral não passou do meio de campo, praticamente, o lateral direito. O lateral esquerdo, quando passou, não foi pro terço final, passou, ficou intermediário aqui, um pouquinho mais à frente. E o seu driblador, o seu cara que é para desequilibrar a partida, também não pisou na área praticamente, não rondou a área, fica muito difícil ter um jogo minimamente agradável de se assistir. E foi basicamente o que aconteceu aqui no time do Palmeiras, aqui no jogo contra o Corinthians. Para mim foi uma vitória que foi boa, tudo que aconteceu em relação ao negócio do Andrés Pereira, o Flávio Lopes ter chutado a bandeira e tudo, mas o jogo em si foi triste. Eu não quero nem fazer de novo essa comparação entre elenco, entre investimento, entre comissão técnica, diretor, nada disso. Porque isso já fala por si só, está nos noticiários, todo mundo sabe. Eu quero me prender ao máximo no campo. O que o Palmeiras deixa de apresentar. E o que o Corinthians, com toda essa situação, consegue apresentar ainda melhor que o Palmeiras. A vitória não veio, novamente eu falo, devido à qualidade dos jogadores. O time do Palmeiras é muito melhor. E eu tinha falado no podcast da semana passada. O time do Palmeiras é muito melhor do que o Corinthians. Se o Corinthians vacilar, o Palmeiras faz o gol. Talvez se o Palmeiras vacilar, o Corinthians já não faça. Ainda que esteja numa fase boa, vencendo o campeão e tal, mas tecnicamente não é o time a ser batido. Longe disso. Tem muitas falhas. Tem muitos jogadores que estão em fase boa, mas não são bons de fato. São jogadores que encaixou em um time, num coletivo legal. Os bons do Corinthians, de fato, é o Memphis, o Yuri Alberto. O Garro tá fora, mas é um bom jogador. O Carrilho, o Raniel, eu acho um bom volante. Acaba por aí. Não são jogadores excepcionais. Mas já o time do Palmeiras tem jogadores sim, que podem fazer diferença tecnicamente, como o Vitor Roque, Flávio Lopes, o Andrés Pereira, o Alan, o Marlon Freitas. São jogadores acima da média brasileira. Aí que está
a questão. E deu certo, ainda bem. Obviamente eu comemorei muito essa vitória. E vamos agora para a partida contra o Internacional. Já bebi toda a água aqui do copo aqui, agora não vai dar para encher mais. Vamos falar aqui sobre Palmeiras e Inter. Inter 1, Palmeiras 3. Novamente, para análise visual, o que eu vi nessa partida? O Inter rondou muito a área do Palmeiras. Teve muita bola, trocou muito passe. Rondou muito a área do Palmeiras. Teve alguns lances de perigo, bola na trave, finalização de fora. Alguns cruzamentos. Mas também não é aquele time, novamente, devido à qualidade técnica, não é um time que traz muito perigo. Se você der a bola como o Palmeiras deu, vai te trazer perigo. Mas isso qualquer time de várzea vai te trazer perigo. Agora, não é o adversário a ser batido também. Não é o adversário. E outra, a diferença do Inter também para o Corinthians é o que tecnicamente são parecidos, mas o Inter está com uma confiança lá embaixo. O Corinthians já não. Então o Corinthians vai te apresentar ainda mais dificuldade se você der a bola como o Palmeiras deu. Já o Inter não tem essa confiança toda, então o Inter precisa sair na frente, o Inter precisa se mobilizar, parece que tinha 6 mil pessoas no estádio. Então todo o entorno ajudou o Palmeiras também. Ajudou o time do Palmeiras, que jogou uma partida para mim muito ruim contra o Internacional também, mas ajudou a ter o resultado. Novamente, o Palmeiras usou muito a bola longa e deu certo. Criou até mais oportunidades do que na partida contra o Corinthians, não tem nem comparação. Teve mais... quando a bola era esticada, o Vitor Roque, a aproximação dos jogadores era um pouco mais rápida do que contra o Corinthians. Nada demais também, mas era um pouco mais rápido. Há que se salientar nisso. Mas foi só isso. Os gols do Palmeiras, primeiro de bola parada, depois o outro na questão da falha, da TV roubada de bola do Luiz, o terceiro gol, né? Então, assim, não foram jogadas, eu não consigo ver jogadas criadas no time do Palmeiras, eu não consigo ver jogadas trabalhadas, onde o time... Você olha para um time e fala assim, quando o Palmeiras está com a bola, Gustavo Gomes, eu não consigo olhar e falar assim, vai ter uma movimentação, pode ser que o André saia aqui, se movimente para trás, o Marlon Freitas passe, o Kelvin ultrapasse para dar a opção de uma bola longa, mas aí o Flávio Lopes recua para poder fazer uma jogada com a bola no pé, enquanto o Vitor Roque aproxima com ele, o Piquerez já passou do outro lado. Não tem nada disso, nada disso. É jogador, cada um na sua posição, se movimentam sempre ou de lado, se abrindo para os lados ou indo para frente, sempre na verticalidade. Jogadores sempre nas suas posiçõezinhas pré-programadas. Os laterais sempre vão ali para frente ou para trás. Os volantes vão sair sempre para um lado aqui ou para o outro. O Maurício não sabe exatamente qual é a posição dele, se é aberto ou se é por dentro. O Flávio Lopes é quase praticamente a mesma coisa. O Vitor Roque caindo muito pela esquerda, que eu vou estar mostrando aqui. É um jogo que não rende. Te exige dar chutão, te exige esticar a bola mesmo, porque os jogadores não sabem se movimentar. Não conseguem se movimentar. Então... fica difícil assistir o time do Palmeiras, assistir jogo do Palmeiras. Fica muito chato, fica muito maçante. Fez os gols, ganhou a partida novamente, tá muito bom, beleza, ótimo. Mas eu não vejo futuro. Não vejo futuro. Não adianta. Pode vir Arias, pode vir Neymar, pode vir o Messi, Cristiano Ronaldo. Não vejo futuro com o Abel Ferreira. Não adianta falar. É um time que não joga futebol. Não joga futebol. Vamos para a parte do SofaScore? No SofaScore aqui, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que provam o que eu estou falando. Primeiro, os números muito abaixo do Inter, muito mais abaixo do que na partida contra o Corinthians. Posse de bola mesma, 62 contra 38, igual foi contra o Corinthians. Mas finalizações, 26 contra 11. 26 contra 11. Escanteios, 16 contra 4. Ainda que o Palmeiras tenha feito o seu escanteio, está aproveitando muito bem as bolas paradas, mas é 16 contra 4. Passes, 473 contra 302. Ou seja, o Palmeiras se nega a jogar futebol. O Palmeiras se nega a jogar futebol. Já está mais do que claro isso. Não há como esperar algo a mais. Eu cobro sabendo que não vai me trazer resultado. Eu sei que o Abel não tem capacidade de fazer esse time jogar futebol. Ele vai me trazer resultado. Muitas das vezes porque o futebol brasileiro é pobre. Pobre em questão de futebol e pobre em questão de qualidade de jogadores. Então o Palmeiras tendo o elenco que tem, jogando esse futebol ridículo, vai me trazer resultado. Pode até ser campeão, de tudo inclusive, pode acabar sendo. Não duvido de nada desse futebol ridículo, futebol brasileiro. Mas eu não tenho mais a esperança de ver um futebol melhor, que é o que
quero ver de fato. Eu cobro por isso. Eu vou continuar cobrando, mas eu não espero mais. Eu não tenho mais essa esperança. O Palmeiras, com o Abel Ferreira, é uma tristeza só. Você assiste jogo chorando. Assiste jogo chorando, porque não se tem futebol jogado. Não se tem futebol jogado. O Palmeiras teve até mais efetividade nas finalizações do que o Internacional. Das 26 contra 11, o Palmeiras teve 7 no gol contra 4 do Inter. Então, assim, acertar 7 no gol de 11 é um número razoável, é um número considerável. Já o do Inter foi muito mal, né, em relação a finalizações do gol, teve uma bola na trave, mas o Palmeiras, como eu posso dizer, ele teve essa efetividade a mais, né, em finalizações, teve até menos cruzamentos do que o normal. A gente pode ver aqui, cadê os cruzamentos? Aqui, ó, só tentou 4, contra o Corinthians tinha sido 7, né? Agora tentou 4, acertou 2. Tá melhorando, o percentual tá melhorando aqui. Eu já não posso reclamar tanto. Teve um percentual de cruzamento menor que o do Inter, que tentou 37 e acertou 10. Teve um percentual de 27%. Em passes longos, o Palmeiras foi pior. Em passe terço final foi pior. Seria óbvio, né? Porque nem tenta trocar passe no terço final. Então, 41 contra 156 passes no terço final. Isso é um completo, sei lá, um hospício o time do Palmeiras. Você não tentar passe no terço final, você tá a bola no terço final. Palmeiras com o resultado à frente o jogo inteiro, praticamente. Não consegue trocar passes, segurar a bola no campo de ataque. Não, nem sequer tenta. Não tenta. Fica correndo que nem maluco. E aí depois o Abel vem chorar falando que o time tá jogando muitos jogos, não tem tempo de descanso. Os caras não conseguem descansar dentro de campo. Trocando passes, descansando mesmo. Todos os jogadores falam, você com a bola você não cansa. Quem joga bola sabe, você com a bola você não cansa. Mais do que físico, é mental. Você tem a bola, você não cansa. Se ensinar, não ensinar, mas fazer com que os jogadores entendam a ideia da posse de bola e executem a posse de bola de maneira inteligente. No campo de ataque, tanto para atacar quanto para se defender também, tendo a bola. O time do Palmeiras é técnico, é para isso. A gente não está torcendo o Palmeiras de 2012 mais. Não é aquele time de 2014 que não tinha possibilidade de ter a bola de fato. E ainda tinha mais do que esse time a bola. Tinha muito mais, né, com o Dorival Júnior, com o Gareca. Então, a gente tem que entender e cobrar do Abel Ferreira melhora, porque agora ele tem o Arias na mão ainda, mais jogador na mão. Paulinho, se voltar, mais jogador na mão. E vai ficar nessa bola esticada, nessa bola longa para sempre? Nunca vai mudar? Sempre vai ser esse futebol pobre? Só porque o futebol brasileiro não tem calendário, porque não sei o que, não sei o que lá, vai ser sempre a mesma coisa? Eu vou cobrar. Eu vou cobrar porque eu sou torcedor e eu quero ver a melhor do time. Eu sei que dessa maneira não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Não adianta falar. Não vai a lugar nenhum. Até atualizou a página aqui. Vamos agora para o mapa de calor. O mapa de calor indica algumas coisas também. Não foi esse 4-4-2 que está falando aqui. O Palmeiras não jogou nessa formação. O Palmeiras tentou, na verdade, até fazer mais um 4-3-3 do que outra coisa. Porque o Vitor Roque, vocês podem até olhar aqui, ó. O Vitor Roque teve um posicionamento de ponta, um posicionamento defensivo e de ponta. Não teve um posicionamento de meia, ou de centroavante. O Flaco Lopes teve um posicionamento quase que aberto, mais de centroavante do que o Vitor Roque. E o Alan, um posicionamento um pouco mais de ponta. Chegou um pouquinho mais à frente, mas posicionamento muito defensivo. Você vê que a maior parte do tempo ele passou aqui, defendendo, atrás do meio de campo. E o time do Palmeiras jogou nesse 4-3-3, na minha opinião, porque foi o Marlon Freitas aqui, o Maurício trazendo um pouco mais por dentro, não abrindo tanto, participando dessa transição com o Vitor Roque. E o Andrés aqui também saindo, fazendo participação na saída de jogo e chegando um pouco mais ao ataque, mas muito pouco, porque ele pode fazer e deve fazer no Palmeiras. É engraçado ver o posicionamento do time do Inter, porque o Inter conseguiu o Borré posicionamento dentro da área, aqui é o Carboneiro dentro da área, Alan Patrick rondando como um camisa 10, poucas ações próximas à área, mas rondando o campo inteiro. O Vitinho como um ponta, basicamente. Bruno Gomes, que são os volantes, Paulinho, esse aqui é o Bernabéu, lateral lá em cima, lá do campo de ataque. Aí você vai ver o Piquerez com ação medonha, o Kelvin com uma ação medonha. É complicado sem ver o time do Palmeiras jogar. E outro, o time do Inter totalmente compactado no meio, trocando passe no meio aqui.
tentando ter a bola e tentando pressionar o Palmeiras com ultrapassagem dos laterais. Acho que o Vitinho, na verdade, é até lateral, não é nem o ponta, né? Mas com posicionamento quase de ponta, mais do que o próprio Alan, se você for comparar. Compare o posicionamento dos dois, do campo de ataque. O Vitinho aqui parece que é o ponta, por isso que eu me confundi. Na verdade, ele é até lateral. O Inter joga também numa espécie de 4-2-3-1, Jogou com 3 zagueiros, né, Bruno? O Bruno Gomes não é zagueiro. O Bruno Gomes é o zagueiro, tá certo. Junto com o Mercado, tá confundindo com o Mercado. E o Ronaldo aqui como primeiro volante, Paulinho, não Patrick, Bernabé e o Vitinho, isso mesmo. Mas o Vitinho com posicionamento de ponta. E ele é bastante por dentro ainda, né, se você for parar para analisar. Enquanto o Alan fica preso de um lado só e do meio para trás. Acabando com o jogador. A Abel Ferreira está acabando com o Alan, está acabando com o Andrés, acabando com o Marlon Freitas, com todos os jogadores do Palmeiras. E sobre o Maurício, eu queria falar aqui também. O Maurício está sendo sacrificado jogando longe do gol. O posicionamento dele longe do gol é nulo, é um jogador nulo. É a mesma coisa que colocar um obeso dentro de campo. Não vai conseguir marcar, porque ele não sabe marcar, tampouco atacar. Ele não é um jogador de transição, de velocidade, apenas isso. É um jogador para ter a bola no pé, para jogar próximo da área, para poder dar passes e finalizações no gol. Enquanto ele não tiver isso, não dá para cobrar jogador. Não dá para cobrar desempenho desse jogador. Flávio Lopes, longe do gol. Vitor Roque, longe do gol. Alan, como já mostrei, longe do gol. Marlon Freitas, enfiado no meio da defesa. Não dá para cobrar desempenho desses jogadores. Os caras estão sendo sacrificados. Enquanto a gente não enxergar isso, não adianta. Não vai adiantar ficar mudando de jogador, contratando jogador, enquanto o Abel não consegue fazer esses caras jogarem futebol. Não dá pra gente saber o potencial máximo do Maurício, sendo que ele não consegue jogar na posição dele, não consegue ter um time ao lado que enxergue a melhor característica dele e consiga jogar bolas para ele em passes, ou passes para ele finalizar, ou passes para ele mesmo criar a jogada. Não dá para ver nada disso, eu não consigo enxergar nada disso. Todos os jogadores ali não estão sendo usados na melhor característica, dentro da sua melhor característica. Então, só vou cobrar o treinador enquanto estiver acontecendo isso. Para mim, o time do Palmeiras é uma vergonha, treinado pelo Abel Ferreira. Críticas feitas, falamos sobre as partidas. O Palmeiras vai jogar contra o Guarani amanhã, né? Domingo, se não me engano, 8h30. Depois acho que tem mata-mata de Paulista, não sei como que vai ser o calendário. Mas vamos falar sobre a formação do Palmeiras? Vou mostrar aqui uma formação e a escalação com o elenco atual aqui nesse aplicativo, não, nesse site chamado Fotmob ou Futmob. Eu acho que é Fot, né? Porque tá FOT e futebol seria com 2 Os. Qual que vai ser a formação usada pelo Abel? Que é o que mais me dá medo. Muito provavelmente, ao invés do Maurício, vai ser o Arias, certo? Eu acredito que o Arias nem esteja aqui ainda nesse negócio. John Arias. Já está aqui. John Arias, Palmeiras. Eu, sinceramente, acredito que o Abel vai jogar dessa maneira. Eu acredito que ele vai jogar desse jeito aqui. Numa espécie de 4-4-2. Só que os posicionamentos dos jogadores não vai ser exatamente esse. Eu acredito muito que o Marlon Freitas, como ele já está sendo apresentado, está jogando assim. O Andrés Pereira vai dar um suporte mais à direita para as subidas do Alan. Ao invés de forçar o Alan a ficar se defendendo aqui, o Andrés vai ficar jogando um pouco mais por aqui. Como o Abel gosta da subida do Piquerez, provavelmente o Arias vai fechar um pouco mais para o meio para as subidas do Piquerez. E aí fazer quase que uma linha de 3. Nessa, talvez o Kelvin pode rodar, porque o Kelvin defensivamente não é tão bom. E tendo o Alan pela direita, talvez ele possa trocar aqui pelo Giai. E aí o time do Palmeiras ficaria mais ou menos assim. É o time ideal? É o time que eu faria? Não era o time que eu faria. Não seria o time que eu faria. Ainda que se aproxime, mas não seria o time que eu faria. Mas, olhando assim, esse time, isso eu estou imaginando com a bola no pé. Olhando esse time assim, até dá para ter uma imaginação, até dá para se imaginar maneiras de se ter a bola, maneiras de se atacar o adversário. Pô, você tem do lado esquerdo aqui Piquerez, Arias e Vitor Roque. Olha a trinca que você consegue fazer. Olha as triangulações que você consegue fazer com Piquerez avançando, com Vitor Roque dando profundidade e saindo também para drible, com Arias armando jogada e fazendo drible também. Você tem triangulações desse lado e você tem triangulações desse lado com Flávio Lopes, Andrés e Alan. Olha as possibilidades que você tem de criação de jogada.
São muitas. São muitas. A partir de triangulações. E eu não estou nem usando a ultrapassagem do Giai, que poderia ser o Kelvin, ou nessa imaginação minha aqui, pensando com a cabeça do Abel, talvez fosse o Giai, com essa liberdade maior pro Alan aqui. Isso aqui são, na minha cabeça já roda aqui, jogadas trabalhadas de pé em pé, com aproximação de 3 jogadores e ultrapassagens ou enfiadas por dentro do Arias, do próprio Vitor Roque, de uma ultrapassagem do Piquerez para viradas de jogo e abriu ao time adversário. O Abel deveria estar pensando nisso, nesse tipo de jogo. Não em jogo defensivo, não em jogo de maneira onde você não consegue ter a bola. Você tem que pensar em ter a bola com esses jogadores. Olha a qualidade desses jogadores, meu Deus do céu. Olha o time que o Abel tem na mão, cara. Nunca vi um elenco do Palmeiras tão bom quanto esse. Em nome e em qualidade técnica. Só que esses caras precisam ter seu potencial valorizado pelo próprio treinador. Precisa ter a bola no pé, porque o futebol é com a bola no pé. Você tem que marcar, mas você tem maneiras de se marcar. E com a bola no pé é uma maneira de se marcar quando você tem um time ofensivo. Tendo em vista que o Palmeiras não tem um primeiro volante marcador, Marlon Freitas não é esse cara. Embora o Abel esteja fazendo dele esse cara, ele não é esse cara. Eu acho que o Palmeiras precisa sim imaginar jogar com 2 volantes camisa 8, como é o Marlon Freitas e o Andrés, só que não da maneira que o Abel está tentando. Agora eu vou para o que seria a minha formação com esses jogadores. O que seria a minha formação e a minha ideia de jogo com esses jogadores aqui, certo? Isso que eu coloquei aqui com o Flaco Lopes. Eu vou voltar aqui o Kelvin, porque para mim é o titular da posição. Eu gosto de laterais ofensivos. Defensivamente, a tarefa do treinador é ensinar o cara a marcar. A defesa para mim é essa. Carlos Miguel, Kelvin Gomes, Murilo e Piquerez. O Murilo para mim é o zagueiro titular do Palmeiras, não tem outro. Eu acho que o Bruno Fux não tem qualidade para ser titular, é um bom reserva, mas não tem qualidade para ser titular. E eu acho também que o Benedetti ainda não está pronto. Talvez o Naves pudesse ser esse cara, mas o Naves está emprestado, certo? E o Piquerez pela esquerda. Para jogar, Marlon Freitas e Andrés Pereira, para mim são os 2 titulares. Para mim são os 2, devem ser os 2 titulares, sim. Só que qual que é a maneira que os 2 devem jogar? Os 2, quem é esse jogo do Flamengo e consegue analisar um pouquinho, já percebeu que o Pulgar e o Jorginho jogam lado a lado. O Flamengo joga numa espécie de 4-4-2. 4-4-2, às vezes quando tem pontas é um 4-2-3-1, mas o Arrascaeta normalmente é um segundo atacante. Um meio atacante, segundo atacante. E os 2 volantes do Flamengo jogam exatamente lado a lado, o campo inteiro. Eu já mostrei para vocês um SofaScore nas partidas do Palmeiras contra o Flamengo, e alguma partida do Flamengo também eu já mostrei para fazer em comparação. O Jorginho e o Pulgar, eles jogam exatamente lado a lado. Todos os mapas de calor, o mapa de calor dos 2 são idênticos. E quando você vê o posicionamento médio, os 2 estão lado a lado. E é o Pulgar. O Pulgar, tecnicamente, não é o Marlon Freitas, tampouco o Andrés Pereira. O Jorginho, tecnicamente, é um jogador acima, muito bom tecnicamente. O Marlon Freitas e o Andrés Pereira pode ser a melhor dupla de volante do Brasil, tecnicamente falando, quando você tem a bola. E aí que está a questão. Ao invés de você trabalhar com o Arias e Alan abertos, ao invés disso, você trabalha com eles fechados nesse 4-4-2 para dar a possibilidade de ultrapassagem dos 2 laterais. Dos 2 laterais. Ah, mas se tomar um contra-ataque, a gente vai ficar desguarnecido, porque os 2 não são volantes marcadores e os zagueiros também vão ficar sozinhos. Se perder a bola, existe uma opção. Ou marcar pressão, que é o tal do perde pressiona que o Luxemburgo falava muito, ainda fala, né? Ele está vivo. Ou sabe o que faz? Corre todo mundo para trás. Corre todo mundo para trás e se posiciona defensivamente. Não há problema nisso, em você respirar. Não há problema nisso. Não é obrigado você marcar pressão lá em cima o jogo inteiro, tampouco fazer pressão intermediária, tampouco tomar contra-ataque. Você não é obrigado a tomar contra-ataque. Você pode simplesmente se recompor, respirar também marcando, mas respirar com o time compacto. Aqui, dessa maneira aqui, não tem como o adversário entrar na sua defesa. Ou você fecha os 2 zagueiros e abre uma marcação com os volantes marcando entre os laterais e o zagueiro, entre o lateral e o zagueiro, dessa maneira, né? Os zagueiros fechando mais o miolo. Ou você faz o contrário, que eu acho... Ou você faz o contrário, que é o quê?
os zagueiros marcando mais aberto e os volantes fechando o meio, que eu acho que não é válido. Para mim, dessa maneira, não é positivo, porque você está, principalmente quando você tem dois volantes que não são marcadores, você está fazendo um jogo, para mim, eu acho que o oposto da característica do próprio jogador. Dá para fazer? Dá, mas eu acho que não é vantajoso porque o Palmeiras tem hoje. Não é vantajoso. Então, maneira de marcar, pressão, na minha opinião, o Palmeiras deveria fazer o quê? Perdeu a bola, é o perde e pressiona, porque a minha ideia é ter a posse de bola. Ah, os caras conseguiram sair. É o time do Diniz, é o time do Guardiola. Conseguiu trocar 3, 4, 5 passes e sair em velocidade. Sabe o que você faz? Volta todo mundo. Os 11, ou os 10 de linha no caso, que o goleiro já está lá, abaixa todo mundo e corre para dentro da área. Se fecha, se organiza. E aí você faz o quê? Como eu falei, como eu mostrei aqui. Murilo. O Andrés Pereira fecha o lado do Kelvin e o Marlon Freitas fecha o lado do Piquerez. Aí aqui, ao invés do Arias ou do Alan, que são os meias abertos, em vez de eles fecharem o corredor, seu Abel Ferreira, eles fecham o meio. Eles não fecham o corredor, eles fecham o meio. Entendeu? Aqui é uma ultrapassagem de um time que joga com... Igual o Corinthians não tem pontas, não vou falar do Corinthians, vou falar do próprio Flamengo. O Flamengo subiu com o lateral, pela direita o Varela, certo? Jogando esse lado aqui. O Flamengo subiu com o Varela. Na direita tem o Plata. E tá vindo aqui o Jorginho, certo? E tem o Arrascaeta no meio. O Arrascaeta e o Pedro já estão aqui tomando conta Murilo e Gomes. O Piquerez vai tá tomando conta ou do Varela ou do Plata. E o Marlon Freitas é a mesma coisa. Você não precisa voltar com um cara que é o armador do time, que é a válvula de escape do time, pela ponta, pelo corredor. Você pode fazer o cara fechar pelo meio e marcar pelo meio. Ou seja, o cara estava aberto aqui, os dois estavam abertos aqui, voltando correndo, eles voltam para marcar o meio, o miolo da defesa, certo? Porque aqui vai ter uma movimentação de meio-campistas, de volantes que vão chegar. Do outro lado, a mesma coisa com os jogadores do outro lado, certo? Então, quando você tem uma retomada de posse, você vai ter jogadores mais próximos para se tocar e um campo maior para você correr, mas ao mesmo tempo jogadores mais próximos, como o Vitor Roque vai estar por aqui, o Flaco Lopes vai estar por aqui. Essa que seria a minha ideia tática, a minha ideia como treinador, com esses jogadores aqui. Quando o Paulinho voltar, aí você tem uma outra situação, porque aí quem joga para mim é o Paulinho. Aí sim, aí você começa a ter um time, tecnicamente um time muito mais acima, porque o Paulinho é muito melhor que o Flaco Lopes. Aí o Paulinho, a formação, a maneira de se jogar, a maneira de se atacar é a mesma. A maneira de se defender é a mesma. Mas a maneira como o Palmeiras vai atacar e tendo mais possibilidades de jogadas individuais desequilibrantes, o Paulinho te ajuda muito mais nisso. O Paulinho faz muito mais diferença que o Flaco Lopes. Ainda que o Flaco Lopes tenha feito muita diferença. Mas o Paulinho, como é uma situação hipotética, eu não vou confiar muito nele. Então eu faço o quê? Eu volto o Flaco Lopes. Perfeito. Sem nenhum problema. Aqui, para mim, esse é o time do Palmeiras perfeito. É o time que a gente tem que trabalhar nessa hipótese de um time ofensivo, de um time com a bola, de um time que tenha aproximação e jogue ofensivamente. Certo? Para mim, esse é o time. Não é isso daqui, ó. Eu não quero isso daqui. De maneira alguma eu quero isso. De maneira alguma eu quero isso aqui, ó. Que é hoje o time do Palmeiras. Eu não quero isso. Eu quero isso aqui, ó. Eu quero isso aqui. Meias próximos dos atacantes e dos volantes. E laterais que subam. Laterais que aproximam. Porque quando o Alan pegar essa bola aqui, ele sendo o cara para desequilibrar a jogada pelo lado direito, eu quero que o Alan tenha a aproximação do Andrés Pereira aqui por dentro. Eu quero que ele tenha a opção do Kelvin ultrapassando. Eu quero que ele tenha a opção do pivô do Flaco Lopes, o Vitor Roque mais à frente da área e o Piquerez ultrapassando pelo outro lado e o Arias vindo aqui para ajudar a fazer uma jogada. Eu quero isso no time do Palmeiras. Eu quero que o Alan olhe, pegue a bola, domine e olhe. 1, 2, 3, 4 opções fáceis de passe. Sem contar Piquerez e Vitor Roque, para uma eventual virada de jogo. E quando estiver do outro lado com o Arias, eu quero a mesma coisa. Eu quero o quê? Quando tiver o Arias aqui, vamos imaginar. Marlon Freitas tem a mesma capacidade do Andrés Pereira de chegada.
O Arias tem a bola aqui, eu quero que ele tenha essa opção do Piquerez, eu quero que ele tenha a opção do pivô aqui pro Vitor Roque, o Marlon Freitas vindo de trás e o Flaco Lopes vindo aqui mais à frente, e o Alan dando essa opção, com o Kelvin do outro lado aqui, dando essa possibilidade de virada de jogo. Eu quero esse time do Palmeiras jogando aqui com 2, 4, 6, com... Eita, agora eu perdi as contas. 8 jogadores, contando com o Andrés Pereira. Eu quero que os 8 jogadores do meio pra frente participem do ataque. É isso que eu quero, e não é muito difícil. Com esses jogadores que você tem a bola. Olha o elenco que o Palmeiras tem, olha esses jogadores que o Palmeiras tem. Tecnicamente, esse time titular do Palmeiras é melhor do que o do Flamengo. E eu não coloquei o Paulinho aqui ainda. Quais são as variações que esse time pode ter? Sendo esse time o titular, certo? Sendo esse time o titular, quais são as variações que ele pode ter? Vamos voltar aqui os jogadores para a posição natural de desenho tático. Aqui não há muito o que fazer em variação. Não há muito o que fazer em variação com esses jogadores. Por quê? Eu acho que já são jogadores que possuem multifunções, são multifacetados, só que eu acho que com o Kelvin, você fechar uma linha de 3 ou com o Piquerez não é muita vantagem. Porque defensivamente eles não são muito bons. Você pode fazer, mas não é uma vantagem. Não é uma vantagem também puxar o Marlon Freitas aqui como cabeça de área para subir os dois laterais e fazer o Andrés Pereira fazer uma espécie de 4-1-3-2. Para mim não é uma vantagem, porque o Andrés Pereira para mim não é um camisa 10. Como eu mostrei no podcast passado, ele não é Alanzinho, camisa 10 clássico. Então ele vai ter uma dificuldade maior em carregar a bola para frente, em driblar para frente, segurar, empreender, sofrer falta. Mas quem pode ser esse cara é o próprio Arias. O Arias pode ser esse cara ou o Alan, mas eu vou colocar o Arias. Uma variação que pode estar acontecendo aqui é a seguinte. O Palmeiras fazendo, como eu já mostrei aqui, só que ao invés de dar essa liberdade total aos volantes, segurá-los um pouco mais, para dar a possibilidade dos laterais subirem e fazer o tal do quase que um 4-2-4, só que não com os laterais, e sim com os volantes fechando aqui mais à frente. Se você tem o Emiliano Martínez e o Evangelista, a probabilidade disso acontecer é maior, certo? É maior. Porque eles são volantes um pouco mais marcadores. Com esses dois aqui já fica um pouco mais difícil. Mas também há essa possibilidade. Tudo no futebol há a possibilidade, principalmente quando você tem jogadores qualificados, certo? E qual que seria o time reserva do Palmeiras? Como que você faria? Como que você poderia desenhar esse time reserva desse time do Palmeiras aqui? Muito fácil. Olha esse time reserva do Palmeiras. Se esse time aqui não for melhor do que todos os outros times do futebol brasileiro, tirando o Flamengo, times titulares, eu estou dizendo os titulares, eu acho que você está com uma ideia muito errada do que é o futebol. Porque a gente pode trabalhar muito bem aqui, ó. Emiliano. Cadê o Evangelista? Certo? Pela direita. Aqui que mora um problema do elenco. O Palmeiras não tem uma reserva específico para o Alan. Porque, como eu falei no podcast hoje, o Maurício para mim seria o reserva do Flaco Lopes. Então, o reserva para o Alan, o Palmeiras não possui esse reserva. Porque tem o Sousa, para mim, ele deveria ser reserva do Vitor Roque, como centroavante. Já que ainda se tem o Paulinho no elenco, eu vou trabalhar com o Maurício e com o Felipe Anderson. Ou seja, eu falei, Maurício deveria ser o reserva do Flaco Lopes. Só que nesse elenco que o Abel faz, nesse time que o Abel faz, no meu time, onde os meias jogariam por dentro, não jogariam abertos, quem jogaria aberto são os laterais, o Maurício rende. Tem do Felipe Anderson do lado, tem do Evangelista subindo, Emiliano participando e eu na frente aqui, os outros jogadores. Que esse é o time completamente reserva nesse caso. Paulinho e Sousa. Cadê o Sousa? Sousa. Se esse time aqui não for capaz de vencer todos os outros times do futebol brasileiro, os titulares, tirando o Flamengo, talvez um Cruzeiro, Fluminense, cara, esse time aqui é G4. Se fosse esse o time titular, esse time é G4. Jogando futebol, não dando chutão pra frente, jogando futebol, da maneira que eu mostrei aqui. São jogadores tecnicamente bons, que sabem marcar, sabem jogar, tem competitividade, como o Abel pede, e no ataque você tem diferenciais, como o Felipe Anderson, tem Paulinho, o Sousa pra mim, se for reserva do Felipe Anderson, do Vitor Roque, é um jogador muito qualificado, e se não for o Paulinho aqui, o Paulinho voltando, ele sendo titular, é o Flaco Lopes aqui, não tem essa capacidade? Maurício participando como meio atacante,
é um jogador muito qualificado. Evangelista é um bom meia de ligação, volante de ligação. Bruno Fux, Benedetti tem boas saídas. Os laterais, para mim, o Jai com a bola no pé é horroroso, mas o Jefté tem uma boa criação, consegue participar. E aí, esse time aqui, inclusive, te dá a possibilidade de fazer isso daqui. Abre o Benedetti, Fux e o Jai aqui, fazer essa linha de 3. E te dá essa possibilidade de subir como fala, o Evangelista como meia de ligação, e aí fazer esse 3-1-4-2. Porque o Jai defensivamente é melhor. E o Jefté numa criação, ele participa e te ajuda muito mais. Ou seja, o Jefté um pouco mais atrás, junto com o Evangelista, o Sousa caindo um pouco mais. Você já tem uma triangulação aqui. Felipe Anderson participando do meio junto com o Paulinho e o Maurício. Você já tem outra triangulação. E o Emiliano dando suporte. E o Jai eventualmente passando aqui pela lateral também. Ou seja, você tem jogadores. Não tem como o Abel reclamar que não tem jogador. Tem jogadores e tecnicamente qualificados para um elenco inteiro. Não só para um time. Não só para um time. Tem um elenco bom. Como eu falei, tem essa deficiênciazinha na direita ali, mas por causa do próprio time que o Abel faz. Porque se o Abel jogasse com os meias fechados, o Maurício poderia ser muito bem o reserva do Alain. Teria um decréscimo, né? Em relação a jogadas individuais, mas em chegada ao ataque e finalização, o Maurício é até melhor que o Alain. Então, assim, vocês têm que saber ganhar nos pontos determinados. Ao invés do Flaco, se tivesse Paulinho, você acaba equiparando em jogadas individuais, tecnicamente. Então, assim, é saber entender o elenco e saber usar. É entender e usar o elenco. O Abel fazendo isso, o Palmeiras tem muita chance de ser campeão sim esse ano, mas se ele fizer. Como eu acho que ele não vai fazer, fica muito difícil. Mas o tempo vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu espero que eu esteja errado e o Palmeiras seja campeão. É isso, definitivamente é isso que eu espero. Agora, para o último assunto aqui do podcast, é sobre o Maicon Leite. Vamos rodar aqui o vídeo do Maicon Leite. O Maicon Leite, ele é um jogador que, para quem não lembra, chegou no Palmeiras em 2011. Ele chegou como uma grande contratação do time do Palmeiras. Ele não era um jogador, não era promessa, né? Ele já era realidade. Mas ele era um cara que tinha uma esperança, deu uma esperança pro torcedor. Ele, em 2011, fez uma dupla com o Wellington Paulista inicialmente. Mas não foi aquela dupla de ataque. A dupla de ataque mesmo que ele fez foi com o Barcos. E foi muito boa a dupla de ataque com o Barcos. Isso aqui é na volta dele em 2015, ele falando aqui que tinha voltado para ficar. E o rapaz não ficou, não. Ele ficou acho que 2-3 meses e foi emprestado ou vendido depois. Acho que a gente pode chegar lá, se Deus quiser. Quando ele veio pro Palmeiras em 2011, eu acho que o contrato dele foi até 2016, 15, foi 4, 5 anos de contrato. Esse aqui ele treinando com o Alione. O Alione também, inclusive, é um jogador que eu deveria fazer. Talvez seja o próximo que eu faço da semana que vem. O Alione eu gostava muito desse jogador. Então foi 1 ano e meio praticamente fora de São Paulo, sem ver. E o Maicon Leite sofria muito com o negócio de lesão. Tinha o ligamento do joelho, acho que foi rompido os 2 joelhos. Não sei se foi dos 2 ou foi várias vezes de um. Algo do tipo. Ele acabou nunca conseguindo ter uma sequência muito grande. No Palmeiras, em 2011 e 2012, até que teve uma sequência boa. Mas, como o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, ele foi bem com o Barcos, mas não conseguiu ter uma longevidade, né? Não conseguiu se manter bem. E acabou que foi emprestado, depois passou um tempo, acabou o contrato, saiu fora do Palmeiras, não voltou mais. E eu acho que agora já está até aposentado já. Nem sei se está jogando ainda. Mas o Maicon Leite era um jogador que, a gente vai estar vendo alguns lances ainda dele aí, ele é um jogador que era rápido, mas só que ele precisava de muito campo para driblar. Ele era um jogador que puxava, fazia muita jogada individual, mas tipo drible da vaca, jogadas com campo para você esticar a bola e sair correndo, porque ele era muito rápido. E ele fez até alguns gols, foi importante na Copa do Brasil 2012, fazia a dupla com o Barcos, como eu falei, era o camisa 7, o Barcos era o 9. Guardadas as devidas proporções, à época era como se fosse Paulo Nunes e Oséias, ou Edmundo e Evair. Pra época era mais ou menos isso, né? Pelo Barcos até de fato era, que o Barcos era um craque de fato, um centroavante era um craque. Mas o Maicon Leite não se compara com o Paulo Nunes e com o Edmundo nem de longe. Mas vou até mostrar aqui uns vídeos dele aqui. O cara, na estreia dele ele fez um gol, né? Ele fez um gol, se não me engano, foi contra o Vitória. Até hoje eu não sei contra quem foi esse jogo. Não dá pra saber contra quem foi esse jogo. Vou até abaixar aqui pra não dar direito autoral. Mas é o gol que ele fez. Não foi esse aí não, ainda não. Ele fez uma boa partida nessa estreia. Participou bem do jogo. Olha o Felipão falando. Não, acho que não vai dar pra ver.
por causa dos direitos autorais aqui do áudio. O Palmeiras tinha o Cicinho na lateral direita, tinha Márcio Araújo, o elenco delicioso, viu? Meu Deus do céu, que jogadores tecnicamente refinados. Ali era sofrimento demais, meu Deus do céu. O pior é que dava gosto de assistir, não gosto, mas dava vontade de assistir. Sabe fazer uma diagonal muito bem. Pior que você acabava tendo uma falsa esperança que o elenco poderia se tornar algo e que na verdade não tinha possibilidade porque os jogadores eram tecnicamente fracos. Mas aí ele caprichou demais, né? Mas ele é um jogador que, se não fosse as lesões, se não fosse um momento tão ruim do Palmeiras, poderia ter vingado até um pouco mais. Ele veio com uma contratação de peso, né, no time do Palmeiras. Como eu falei, rápido, velocista, gostava de driblar, tinha coragem de driblar, ia pra cima, sabia fazer o gol. Olha o Adriano Michael Jackson entrando no lugar dele. Bons tempos, bons tempos. Quem ia pro estádio que adorava, né? Aqui são os 13 gols dele com a camisa do Palmeiras, esse da estreia que a gente acabou de ver. Agora contra o Santos. Lei do ex rolando. Isso aí é contra o Flamengo, ó. Tudo 2011. Aí eu acho que já é 2012. Campeonato Paulista. Bragantino. Esse eu já não sei contra quem que é. Ituano, talvez. Linense. Gol de cabeça. Michael Leite com 1,50 m. Ah, esse jogo contra o Botafogo eu lembro. Aí, ó. Tranquilidade pra driblar. Esse gol lembro. Foi Coruripe? Não. Copa do Brasil. Esse eu já não me lembro. Se foi Copa do Brasil, acho que Paraná talvez, Atlético Paranaense, esse foi um golaço. Você lembra? Foi um golaço. Aí o Valdívia do lado, ele resolveu bater pro gol, teve coragem de chutar. Essa aí o Palmeiras já tava rebaixado já, eu acho. 2012. Na partida contra o Santos. E esse na volta de 2015 que ele fez contra o Audax. Primeiro jogo do Palmeiras no ano 2015, ele fez o gol contra o Audax e participou ainda de 2015 da remontagem do Palmeiras. Eu queria trazer sobre o Michael Leite aqui mais para mostrar que ele tinha uma característica que hoje os jogadores não têm, que é a coragem de correr com a bola. Tecnicamente ele era fraco, sim, só que ele tinha coragem que os jogadores hoje que são bons não têm. Os jogadores hoje pegam a bola, penteia para um lado, penteia para o outro e cruza para a área. O Michael Leite não, ele botava para correr, saía com bola e tudo pela lateral, muitas vezes. Mas ele pegava e botava a bola para correr e era muito difícil o zagueiro pegar. Se ele acertasse o tempo, se ele fosse um jogador um pouquinho mais refinado com a bola no pé, ele passaria a maioria das vezes, porque ele era muito rápido. E sabia finalizar, tinha uma boa capacidade de finalização, entrava dentro da área. Isso é o que eu queria trazer aqui. Os jogadores de hoje em dia têm qualidade, mas não fazem, não executam, não tentam jogadas. Para você passar do adversário, você tem que tentar várias vezes. Vai ter jogo que você vai acertar mais do que errar. Normal. Mas você tem que tentar. E os jogadores hoje em dia não tentam. E o Michael Leite era um jogador que eu via que tentava. Como eu falei, tecnicamente era fraco. Mas era o que o Palmeiras podia contratar na época. E, querendo ou não, surtiu o resultado. Foi campeão da Copa do Brasil, com ele sendo muito importante. Então, o podcast de hoje é isso. Vamos finalizar por aqui. O Palmeiras joga contra o Guarani amanhã às 8h30. Eu fico por aqui. Deixe seu like. Se inscreva no canal, compartilha com os palmeirenses e muito obrigado. Bom final de semana.